Lamentos da alvorada renegada. O despertar da luz. Prólogo. Lamentos pós-sombra. O céu sobre o continente de Auren pendia pesado, como um sudário rasgado por fitas de trevas que serpenteavam como veias vivas entre nuvens cinzentas, carregadas de um silêncio estranho. Um zumbido baixo, quase um ranger, ecoava das profundezas da terra até os picos quebrados da cordilheira, onde o vento cortante cheirava a ferro frio e cinzas amargas. Kael estava de pé numa saliência de pedra negra, o manto esfarrapado chicoteando contra suas pernas, mostrando as cicatrizes em sua pele exposta ao ar gelado. À sua frente, o horizonte se curvava no mar de sombras movediças, onde tochas tremeluziam como olhos famintos, milhares, talvez milhões deles, servos dos senhores do crepúsculo, mestres de um mundo que outrora cantara sob o sol aconchegante. Seus dedos, calejados pelo peso de armas e lutas, e de tantas batalhas que ele já não conseguia nem contar, já não seguravam um instrumento há anos, e apertaram a madeira do cajado avermelhado que pulsava com ecos de vozes que ele conhecia bem. Até bem demais. Uma relíquia que lembrava o poder que já percorrera as veias da quase extinta Ordem dos Guardiões do Lume. Ao seu lado, Veir, uma das últimas recrutas que haviam se juntado ao agora pequeno grupo de resistência, tremia, o capuz mal escondendo os olhos verdes arregalados que fitavam o exército além das ravinas, capturando flashes das chamas distantes. A harpa quebrada em suas mãos, uma relíquia dos arautos do lume, pendia morta, inútil, as cordas cortadas como os fios de uma vida que ela mal começara a entender, e provavelmente não conheceria. Como chegou a isso? Perguntou ela, a voz um sussurro rouco engolido pelo vento. Kael virou o rosto, as rugas marcadas por poeira e luto, e deixou escapar um sorriso torto, mais cansado que cruel, por entre as cicatrizes em seus lábios. Não com glória, garota. Com escolhas. Com promessas que não quebramos. E amor por quem não o queria. Ele fechou os olhos, e o rugido distante das hostes enegrecidas cedeu a um som mais antigo, um cântico suave, tecido de lembranças que nem o vento, nem o desespero conseguiam afogar. A presença de Aery estava ali, sua voz um fio de prata entre uma miríade de lamentos, cantando como fazia nas feiras de uma Auren que ainda brilhava. Começou antes, disse ele, a voz baixa, quase um rosnado, como se temesse que as palavras a assustassem e a levassem consigo. Antes das sombras, antes do céu rachar e nos chamar. Eu viajei com arautos, espalhando os cantos do lume em praças de pedra, coloridas por pessoas, e culturas de todos os tipos, rostos que não viam o que eu via, e bosques murmurantes com árvores tão altas e belas que fariam essa montanha se sentir pequena, e me cochichavam segredos que eu nunca quis ouvir. Liora tocava seu rabel sob telhados de palha, os olhos brilhantes sempre buscando um além que ninguém mais buscava, e sua voz enchendo o ar com uma alegria que nos fazia esquecer o peso. Caios ria alto demais, desafiando os ventos com versos tortos que faziam o lume dançar, sempre com sua caneca à mão e uma brincadeira pronta para nos divertir. Ele fazia tudo parecer fácil, mesmo quando não era. E a Aery, ela cantava ao meu lado, sob estrelas que não escondiam nada. O cajado em sua mão vibrou, como se mais alguém o segurasse. A madeira se tornou quente como sangue, e ele ouviu o lamento dela, não mais como em seus sonhos, mas mais uma das vozes, agora tão clara que ele quase estendeu os braços para abraçá-la. Atrás dele, à distância, as ravinas gemiam, o chão rachado cuspindo um vapor frio que subia em espirais fantasmagóricas como espectros, fedendo a enxofre e podridão. As árvores retorcidas ao redor, suas folhas negras e cascas quebradiças, pareciam se curvar sob o peso do luto de Auren. Elas ainda lembravam, enquanto o brilho pálido de um rio distante cortava a escuridão como uma cicatriz, uma fita lamacenta, carregada de restos que ninguém ousava nomear. Quando a alvorada veio, continuou Kael, com os punhos cerrados contra o cajado. Uma luz rasgou o céu. Era um canto doce, nos puxando de leve, prometendo fim ao sofrimento. Nós a sentimos, um canto que prometia paz,
nos puxava gentilmente, convidando a nos juntar. Mas olhei para Eri, e sua cabeça balançava lentamente de um lado para o outro, me fitando com o canto dos olhos. Não posso, disse ela. O que será deles? Ela olhava para os perdidos, a multidão cega ao redor, rindo e chorando sob mentiras que nunca enxergaram, pessoas inocentes, que ela não deixaria para trás, à mercê do que viria. Ela jamais faria isso. E disse não. Liora disse não. Ela não deixaria sua família para trás, agarrada à sua irmãzinha recém-encontrada, que nem notava o céu mudar. E Caios, ele só achou que seria mais divertido ficar por aqui. E sorrindo como se fizesse uma aposta que sabia ganhar, olhou para nós e disse: o que é que vocês vão fazer sem mim para arrumar a bagunça? E eu? Eu fiquei por ela. Veir se ajeitou em seu canto, dando espaço para ele se aproximar. Ele prosseguiu. Então, a luz desvaneceu, um brilho fugaz que se dissipou levando consigo a última alvorada, e carregando os que aceitaram em centelhas trêmulas de luz, fagulhas douradas que dançavam no ar, subindo em espirais suaves rumo ao céu para se aninharem nos braços gentis de Elira. Um refúgio etéreo onde a paz cantava. E nós permanecemos aqui, ancorados à terra ferida, sob o peso de um mundo que se esqueceu de brilhar. E então os senhores vieram, com suas vozes de serpente e mãos de ferro, e ergueram esse domo podre que você vê. Sem luz, sem calor, sem alegria, e sem música. Queriam nos calar para sempre, e ter certeza de que ela jamais os atrapalharia de novo. Neste momento um grito sibilante ecoou pelos ares, como serpentes tentando acuar sua presa. Ele abriu os olhos, e o olhar que lançou a Veir queimava duro como ferro quente batido, fazendo com que ela tremesse e se encolhesse no canto da parede, os dedos apertando a harpa. Agora, estamos aqui, poucos contra o impossível, para cantar ou quebrar, mas sim, porque escolhemos. O vento uivou, trazendo o primeiro lamento claro das vozes, e Cael começou a falar, sua voz cortando a escuridão como uma lâmina. Quer saber como começou? Veir. Então ouça. Capítulo 1. As sombras sobre a pedra. Parte 1. O sol se punha sobre as colinas de Elite, tingindo o céu de laranja e roxo. O vento sussurrava entre os arbustos secos à beira da trilha que descia do norte. Toret, um jovem de 23 primaveras, caminhava com passos largos, a armadura leve de couro rangendo sob uma capa vermelha com um grifo dourado bordado. Alto e largo, seus ombros carregavam a postura de um guerreiro experiente, os cabelos negros e compridos se emaranhavam ao vento, os olhos escuros, vigilantes, e uma espada embainhada pendia de suas costas, assegurando a paz da vila. Ele era um guarda de honra de Arden, uma promessa futura já reconhecida por seu senhor, retornando de uma patrulha nas terras além do Vale de Eldre. Em um instante, um som cortou o ar como uma lâmina invisível, passos apressados, o farfalhar de folhas, e um grito abafado vindo da mata à sua esquerda. Toret parou, a mão no cabo da espada, os músculos tensos. Uma figura emergiu das sombras, uma jovem, o rosto fino banhado por suor e medo, os cabelos castanho escuros longos e esvoaçantes como folhas ao vento, os olhos verdes brilhando com pânico. Vestia uma túnica simples branca, rasgada na bainha, e segurava uma harpa pequena contra o peito, as cordas tremendo em suas mãos oscilantes. Ela tropeçou, virando-se por reflexo ao som de algo atrás, e por um instante seus olhos captaram uma sombra encapuzada, um homem alto, movendo-se como um predador, com um manto que se abriu brevemente, revelando um emblema oculto, uma serpente prateada circulando um olho adormecido. Antes que pudesse reagir, um brilho de lâmina surgiu na mão do perseguidor, e ela gritou, uma nota aguda escapando da harpa. Toret avançou, sem hesitar. Com um rugido, sacou a espada e cortou o ar, o metal cantando. O homem girou o corpo, mas era tarde demais. A lâmina de Toret encontrou seu ombro, derrubando-o com um grito abafado. O encapuzado rolou pela terra, largando a adaga, e fugiu para a mata,
desaparecendo como fumaça. A jovem caiu de joelhos, ofegante, a harpa ainda zumbindo com a nota que escapara. Toret aproximou-se, a espada ainda em punho, os olhos estreitados. Quem é você? Por que ele a persegue? Perguntou, a voz grave, mas com uma cautela que não escondia sua curiosidade. Ela ergueu o rosto, carregado de desconfiança e medo, medindo-o em silêncio. Algo em seu olhar se entrelaçou com o dele, um reconhecimento instintivo, mas ela apertou a harpa contra o peito, sem responder por algum tempo. Obrigada. Murmurou finalmente, a voz baixa, antes de se levantar com dificuldade, os joelhos trêmulos, pronta para fugir novamente se necessário. Toret embainhou a espada, hesitando, mas ofereceu a mão. Sou Toret de Vent. Não sei de quem você foge, mas não a deixarei sozinha com isso atrás de você. Ela recuou um passo, o medo ainda em seus olhos, mas aceitou a mão com relutância. Ao erguer o braço, Toret notou um fio fino de sangue escorrendo entre seus dedos, e o toque breve entre eles pareceu selar uma promessa não dita. Parte 2. 20 anos depois. Os campos de Elite, nos confins ocidentais de Auren, brilhavam sob um sol que ainda não conhecia traição. Colinas verdejantes, salpicadas de flores amarelas, eram cortadas por riachos que gorgolejavam contra pedras lisas, polidas pelo tempo. O céu era um manto azul claro, manchado apenas por fiapos de nuvens que deslizavam lentas como fumaça, e o ar trazia o perfume doce da erva recém-cortada, misturado ao cheiro terroso das lavouras que cercavam a vila. Era uma terra generosa, onde o trigo crescia alto e os pomares carregavam frutas tão pesadas que os galhos se curvavam até o chão. Mas mesmo ali, entre os montes que se erguiam suaves ao longe, o vento carregava sussurros, um murmúrio baixo, quase um aviso, que roçava as folhas das faias se perdia no zumbido das abelhas. Poucos ouviam, ou talvez poucos quisessem ouvir. Kael, um rapaz de 13 invernos, corria pelas trilhas de terra batida, os cabelos negros desgrenhados pelo ar fresco, os olhos cinzentos carregando uma sabedoria que não pertencia à sua idade. Ele era magro, mas seus braços já mostravam os primeiros sinais de força, moldados pelas horas passadas carregando baldes d'água, fendendo lenha para o fogo da mãe, ou exercitando-se enquanto esperava sua próxima sessão de treino com seu pai. Não corria por diversão, como os outros meninos que perseguiam borboletas ou jogavam pedras no riacho. Corria porque o movimento o acalmava, a energia se acumulava em seu ser e o deixava irritado se não a gastasse. Corria porque o silêncio entre os passos era o único lugar onde podia escapar daquela sensação que o seguia desde pequeno. Não sorria muito. Seus lábios raramente se abriam para as conversas bobas que enchiam a praça. As crianças de vento o achavam estranho, não por arrogância ou desprezo, mas porque ele parecia sempre olhar além, para o horizonte, para as sombras que dançavam nos cantos dos olhos quando o sol baixava, como se brincassem além do que os outros viam. Às vezes, parava no topo de uma colina e ficava ali, observando o horizonte, os punhos cerrados, como se esperasse algo que nunca vinha. Sua única companhia era Liora, uma menina magra e meiga, os cabelos loiros como trigo maduro, e olhos profundos e azuis, que pareciam enxergar a leveza que carregava as folhas ao vento. Mas havia-se passado vários sóis desde que ele a vira. Sua mãe havia tido outra filha, Tiana, que nascera com algum tipo de aflição que Kael não entendia, e a mãe não resistiu, falecendo durante o parto. Liora, então, se viu forçada a amadurecer antes do tempo, assumindo o lugar da mãe, de certa forma. Sua infância foi interrompida precocemente, e ela passou a ajudar o pai nos cuidados da casa. Sempre que voltava de uma dessas caminhadas solitárias, com o sol quente queimando sua nuca, ouvia o som que o fazia parar, o clangor rítmico do martelo contra o ferro, vindo da forja na borda da vila. Era Aldrin, o ferreiro, um homem de barba grisalha e mãos largas como tábuas, que trabalhava com um sorriso torto enquanto contava histórias de batalhas antigas. Kael gostava de ouvi-lo,
não pelas façanhas exageradas, mas pelo som do metal dobrando-se à vontade de alguém. Era algo que entendia, algo que podia tocar. Sentia-se atraído pela vibração do martelo e do aço. Ele se aproximou, hesitante, e Aldrin ergueu os olhos, limpando o suor da testa. De novo aqui. Garoto, seu pai já te deu uma espada de verdade ou ainda te faz brincar com gravetos? Kael deu de ombros, o canto da boca subindo num quase sorriso. Ele diz que sou muito novo. Aldrin riu, um som rouco como o vento nas colinas. Torit nunca acha ninguém pronto até quebrar uns ossos. Você vai ver. À frente, a vila de Vent se erguia, aninhada no vale como um ninho de pedras madeira. Casas de telhados tortos se apertavam umas contra as outras, suas paredes de pedra cinzenta preenchendo vigas de madeira, marcadas por musgo e rachaduras que contavam anos de chuva e sol. Cercas tortuosas, feitas de galhos entrelaçados, mal continham os porcos que grunhiam e as galinhas que se empurravam bicando a terra seca. O cheiro de pão quente misturava-se ao clangor, distante de Aldrin, enquanto vozes ecoavam pela praça. Mulheres carregando cestos de peixe fresco do rio. Homens discutindo o tamanho da próxima colheita, crianças gritando em jogos de correr e esconder que Kael nunca entendia. Na praça central, uma fonte antiga jorrava um fio fino de água, cujo som ao cair na bacia de pedra se misturava ao zumbido das moscas que dançavam no ar morno. No extremo oeste da vila, erguia-se a Torre do Valtor Ardin, um pináculo de basalto negro que cortava o céu como uma lança esquecida dos tempos antigos, suas janelas estreitas brilhando com o reflexo do sol poente. Era um símbolo de força, sim, mas também um eco de batalhas que poucos se lembravam, e de saberes que haviam se perdido nas dobras do tempo. Ao fundo, como moldura silenciosa, as brumas do grande mar, uma massa cinzenta de pedras e fumaça, por onde nenhum aureano jamais cruzara. Kael parou por um momento, os pés firmes na terra, olhando para a torre. Havia algo nela que o incomodava, não a pedra escura ou o peso de sua sombra, mas as histórias que os mais velhos contavam ao redor das fogueiras, sobre tempos em que homens diferentes governavam com tecnologias que não mais existiam. Ele balançou a cabeça, afastando o pensamento, e seguiu para casa, o som de um corvo grasnando ao longe ecoando em seus ouvidos, como um aviso que não sabia decifrar. Num desses dias, sob o sol alto de um verão que parecia eterno, Torit apareceu na trilha da vila, a armadura tilintando com cada passo, a capa vermelha esfarrapada nas bordas balançando ao vento, que ostentava embordado o grifo dourado representando a casa Ardin. Kael correu para encontrá-lo, esquecendo por um instante as sombras que o perseguiam. Segure firme, garoto, disse Torit, a voz rouca, mas quente, entregando-lhe uma espada de madeira que ele mesmo esculpira. Abraçando o filho com seu braço enorme, pousou a mão em seu ombro, e seguiram para casa conversando, alegremente. A casa de Torit e Lissara, afastada da vila, era com certeza a maior delas. Um muro baixo de pedras negras, como as da torre, cercava o terreno de ponta a ponta, abraçando a casa de 5 cômodos, a horta da qual Lissara cuidava com esmero, onde havia todo tipo de planta que se possa imaginar, um grande pátio para atividades e seu próprio poço. No fundo, um pequeno estábulo para Epona, uma égua de estimação de seu pai, que havia servido em diversas batalhas. Com a pelagem branca e dourada, ela ainda mostrava força e astúcia ideais para um cavalo de batalha. Eles passaram a tarde no pátio atrás da casa, o chão de terra batida marcado por sulcos de outros treinos. O clangor das lâminas ecoava, o suor pingava na terra seca, e Torit corrigia cada golpe com instruções firmes. Mantenha o cotovelo alto, Kael. Você não está cortando erva, está enfrentando um homem. Kael sorria então, um raro lampejo de leveza, porque aqueles momentos eram mais reais que qualquer cântico ou livro. Eram dele e do pai. Um laço que o mundo não podia tocar. Lissara, sua mãe, era uma visão saída de contos. O rosto fino com expressões macias, os cabelos castanho escuros longos que esvoaçavam como folhas ao vento,
olhos verdes tão claros que pareciam refletir a pureza de um campo banhado pela luz suave da manhã, como se o próprio alvorecer tivesse se aninhado em seu olhar, e uma voz tão doce que até os pássaros paravam seus cânticos matinais para ouvir. Seu passado não escondia a vida que havia levado antes de conhecer Torit. Ela era um dos arautos do lume, uma ordem antiga e mística que protegia os segredos da própria sabedoria em forma de músicas e poesias, arte que suas mãos ainda conheciam, e que ela tentava repassar ao seu desinteressado filho, enquanto trançava cestos ou fiava lã ao lado da lareira. Ela não se importava com riquezas ou títulos, nem com os olhares tortos e ignorantes das outras mulheres da vila, que não fosse pela importância e influência de seu marido, certamente se tornariam hostilidade. Seu tesouro era Kael, seu primeiro e único filho, e ela o criava com mãos gentis e uma mente afiada. Às vezes, ao entardecer, quando o céu se tingia de laranja e roxo, Lissara levava Kael para baixo do grande salgueiro perto da casa, a copa larga balançando como um véu vivo. Ali, sentada na raiz mais grossa, ela desenrolava pergaminhos gastos e ensinava-lhe letras, traçando as curvas com um graveto na terra. Mostrava-lhe como moer ervas para curar cortes ou febres, o cheiro acre das folhas esmagadas enchendo o ar. Explicava o funcionamento das mais diversas ferramentas e entoava os primeiros cantos do lume, sua voz fazendo o vento parecer dançar em círculos suaves ao redor deles. A força não é tudo, meu pequeno, dizia, rindo quando ele revirava os olhos, os pés inquietos querendo correr para o pátio. Mas Kael ouvia, mesmo que fingisse o contrário, porque o amor dela era uma âncora que ele ainda não entendia que precisava. Os ensinamentos de Lissara se gravavam na mente do jovem. Crianças sempre guardam esses momentos, mesmo que não pareçam prestar atenção, e por si só dariam uma história completa. Uma dessas canções ficou na mente dele, mesmo que tentasse ignorá-la, uma melodia que Lissara cantava baixinho, quase como um sussurro, enquanto o sol se escondia atrás das colinas. Kael não sabia o que significava. Lirante era um nome que ninguém na vila conhecia, um lugar que os mapas não mostravam. Mas as palavras se agarraram a ele, como se fossem mais que poesia, como se carregassem um peso que ele sentiria um dia. O dia seguinte começara comum. O sol nasceu devagar. Os aldeões se ocupavam trabalhando suas ferramentas, as crianças correndo para casa com os pés sujos de lama. Enquanto voltava para casa, vindo da praça onde havia ido buscar suprimentos para a mãe, Kael parou ao ouvir um som diferente, um grasnar rouco, vindo de um corvo empoleirado na cerca da casa. O pássaro o encarou, os olhos pretos brilhando como pedras polidas, e voou para o leste, na direção das colinas mais altas. Ele franziu a testa, o peito apertado por um pressentimento que não explicava. Você já viu esse corvo antes? Perguntou a mãe mais tarde, enquanto ela amassava pão na mesa de madeira com o avental manchado de farinha. Lissara ergueu o rosto, um sorriso leve nos lábios. Os corvos são mensageiros, Kael, mas nem sempre dizem o que queremos ouvir. Ele bufou, mas o som do grasnar não saía de sua cabeça. Enquanto voltava para a rua, não prestou atenção à mãe. Lissara se aproximou da janela, os dedos traçando o batente enquanto observava o céu. Após entregar os suprimentos à mãe, Kael sentiu o chamado de uma pausa e decidiu visitar Liora. A casa dela, simples, mas adornada com o cuidado de mãos dedicadas, refletia a alma da menina, uma fortaleza de leveza que, mesmo após a perda da mãe, nunca deixou a tristeza apagar o brilho de sua família. Liora! Chamou ele, avistando-a na janela, o movimento gracioso da vassoura dançando sobre o piso de pedra desgastado pelo tempo. Ela virou-se, um largo sorriso, desabrochando como flores ao sol, os dentes brancos iluminando o humor sombrio que às vezes pesava no peito de Kael. Vamos até o riacho, sugeriu, e ela, largando a vassoura com um suspiro aliviado, respondeu. Só um pouco, vou pegar a Tiana. Liora jamais recusaria uma visita ao seu lugar favorito. Os dois partiram,
atravessando os pomares ao norte de Vent, onde flores silvestres balançavam ao ritmo de uma brisa dourada, suas risadas misturando-se ao canto dos pássaros que dançavam entre os galhos. Ao chegar ao riacho, Kael lançou-se nas águas cristalinas com um salto desajeitado, as gotas reluzindo como joias ao sol da tarde. Liora, rindo, rodopiava Tiana em seus braços, cantarolando uma melodia infantil que parecia embalar o rio. Por um instante, o fardo invisível que Kael carregava nos ombros dissolveu-se como névoa ao amanhecer, mas um grasnar rouco cortou o ar, fazendo-o erguer os olhos. O corvo pairava lá em cima, uma sombra solitária entre as nuvens esparsas, seus olhos negros faiscando antes de sumir no horizonte. Ele afastou o pressentimento, ecoando as palavras sábias da mãe, e voltou à brincadeira, divertindo-se enquanto a lama se agarrava às suas roupas. Horas se passaram como um sonho, até que, com o sol poente tingindo o céu de laranja e púrpura, eles correram de volta à vila, ofegantes e sujos, o coração leve, chegando à casa de Kael justo quando os primeiros ecos da armadura de Thorit tilintavam ao longe. A noite já dominava o céu quando Thorit chegou em casa, o ruído de sua armadura ecoando pelo pátio cercado por pedras negras. A casa, iluminada por luzes artificiais, remanescentes de um conhecimento antigo, exalava um calor acolhedor, o cheiro de pão recém-assado e ensopado de carne misturando-se ao aroma das ervas da horta de Lissara. Kael correu para abraçar o pai, os olhos brilhando com a excitação de um menino de 13 invernos, enquanto Lissara apareceu na porta, o avental manchado de farinha, um sorriso suave nos lábios. Bem-vindo, meu amor, disse ela, a voz doce, aproximando-se e roçando os dedos delicadamente no braço de Thorit, antes de dar um beijo rápido. Na mesa de carvalho no centro da sala principal, a família se reuniu. Liora estava lá, com sua irmã mais nova, Tiana, uma garotinha de 4 outonos com cabelos loiros em tranças desalinhadas, os olhos azuis curiosos enquanto segurava um pedaço de pão com gestos silenciosos. A situação confortável da família, fruto de anos de serviço a Arden, permitia uma mesa ainda mais farta que as da vila. Tigelas de ensopado fumegante, pão crocante, maçãs do pomar e um jarro de hidromel dourado ocupavam o centro da mesa. As paredes de pedra refletiam a luz das velas, e o fogo crepitava na lareira, lançando sombras dançantes. Thorit riu alto ao ver a refeição deliciosa que o aguardava, pegando Kael pelo braço e levantando-o como se fosse uma pluma, girando-o no ar enquanto o menino gritava de alegria. Você está ficando pesado, garoto. Logo vai me derrubar. Disse, pousando na cadeira com um tapinha no ombro antes de se sentar ao lado dele. Lissara, com um ardor travesso nos olhos, aproximou-se de Thorit e sentou-se em seu colo, os braços envolvendo o pescoço dele enquanto servia ensopado nos pratos. Você deveria descansar mais, disse ela, com a voz baixa, traçando pequenos círculos no ombro dele com a ponta dos dedos. Descanso é para quem pode se dar ao luxo. Retrucou Thorit, mas o sorriso era de rendição. Ela pousou a mão sobre a dele, apertando de leve. Então que seja pelo luxo de me ver sorrindo mais uma noite. Thorit não teve como retrucar. Liora ajudava Tiana a comer, guiando suas mãos com paciência, rindo quando a garotinha derramava caldo no colo. Ela é tão bagunceira. Não me lembro de ser tão bagunceira na idade dela. Disse, olhando para Kael com um sorriso tímido. Kael deu de ombros, pegando uma maçã. Ainda é. Retrucou, arrancando uma risada de Thorit devido à careta da menina. Lissara complementou, sorrindo. Bagunceira como um rio. E então começou a cantarolar. Liora riu, sem entender. A voz de Lissara entoou suavemente um dos cantos do lume enquanto cortava o pão. A melodia enchendo o ar com uma leveza que aquecia o coração, reforçando o cheiro do pão e abrindo o apetite de todos. A noite avançou com conversas leves. Thorit contou uma história exagerada de uma patrulha contra bandidos nas colinas, imitando golpes com a colher, enquanto Kael imitava os sons dos inimigos, fazendo Tiana rir silenciosamente,
os olhos brilhando. Lissara, sentada próxima a Torit, acrescentou um detalhe sobre como curou um ferimento com ervas, os dedos traçando círculos suaves no ombro dele. Liora falou dos planos de ajudar o pai na horta, e por um momento, o peso do mundo parecia distante, a família unida em um laço que nenhum deles sabia que logo seria testado. Mais tarde, já na quietude da noite, Kael acordou com um murmúrio baixo vindo da sala. Ouviu os pais conversando, as palavras abafadas, mas algo sobre o corvo fez a voz de Torit ficar grave e preocupada. Curioso, ele hesitou entre levantar-se e voltar a dormir, mas sua barriga pesada da refeição o venceu, e seus olhos se fecharam novamente. Capítulo 2. O chamado dos lamentos. Os dias passavam em paz. Essa paz, porém, era uma máscara frágil. O conhecimento, acumulado por centenas, talvez milhares de anos de história da família Arden, jazia oculto nas profundezas da torre, e o Valtor passava mais tempo em bibliotecas arcaicas do que em seu trono, pois o povo em sua guarda era governado com justiça, e prosperava visivelmente, sem a necessidade de muita de sua atenção. Valtor Arden sabia demais. Ele descobrira sussurros de sociedades secretas, rumores de um domo sombrio que sufocaria Auren com mentiras e trevas, e trabalhava em silêncio para reunir aliados contra essa ameaça. Mas os inimigos, com suas vozes sibilantes e olhos frios, não toleravam quem os desafiasse. E naquele anoitecer de nuvens rubras, o céu tingido como sangue fresco, uma trama covarde caiu sobre Vent. Havia algo no ar, uma quietude pesada que fez até os cães da vila pararem de latir. Kael foi o primeiro a sentir, parado na porta de casa, os olhos fixos no horizonte, onde as nuvens pareciam engrossar rápido demais. Um mensageiro chegou à torre, um homem alto, envolto em um manto escuro. Caminhava com passos rápidos, as botas chutando poeira. O braço esquerdo movia-se desigual, como se o incomodasse. Parou diante do portão da fortaleza, o rosto meio escondido pela sombra do capuz. Sua voz era cortante quando falou ao guarda do portão. Ei, guarda! Onde está Sendar Torit? Preciso dele aqui. Agora. É urgente, e ele vai querer saber disso. O guarda, um homem jovem de barba rala, hesitou, os olhos estreitando-se para o estranho. Mensageiros oficiais não vinham sem aviso, muito menos ao cair da noite, e um emblema prateado, uma serpente circulando um olho adormecido, não era um símbolo que ele via frequentemente. Vou chamá-lo. Respondeu, a voz firme, mas hesitante, enviando um menino correndo pelas escadas de pedra até os aposentos do Sendar. Torit apareceu momentos depois, a armadura tilintando com cada passo firme, a espada embainhada ao lado. O cabelo grisalho estava preso num rabo curto. As rugas em seu rosto endurecido pareciam mais fundas sob a luz fraca do entardecer. Ele parou diante do mensageiro, a testa franzida. O que o traz aqui, senhor? Não temos notícia de visitas oficiais há muitos sóis. Qual a urgência? O homem deu um sorriso fino, encarando Torit com olhos maliciosos e entregando uma carta selada com cera negra. Apenas isso, Sendar. Meu trabalho está feito. Ele virou-se, o manto girando como uma sombra, e desapareceu na penumbra da trilha antes que Torit pudesse perguntar mais. Ao quebrar o selo, Torit leu em silêncio, os olhos arregalando-se por um instante. A carta tremia em suas mãos grandes, e ele amassou o papel com um grunhido baixo. Guarda! Chamou, a voz cortante. 3 homens à torre, agora. O Valtor e a senhora estão recolhidos. Protejam-nos. Não devo demorar. Ele correu ao estábulo, os passos largos ecoando na terra, e montou seu cavalo, um garanhão castanho de crina longa, com a graça de quem nascera para a sela. Mas antes que pudesse galopar, um ruído estridente cortou o ar, seguido de um baque pesado que fez o cavalo relinchar. Torit desmontou. A armadura rangia, limitando seu movimento. Voltou ao portão. O guarda jazia no chão, um fio de sangue escorrendo da garganta,
pingando na ponte levadiça que guarnecia a entrada da fortaleza. O menino de antes estava caído ao lado, os olhos abertos em choque. Parecia paralisado. Thorit entendeu, num instante. Uma distração. Com um rugido que ecoou pelas colinas, ele acionou o sino de alarme, a mão já na espada, mas o som voltou vazio. Ninguém respondeu. O Sendar correu pela ponte, as botas martelando a madeira, e entrou no salão da torre, o coração disparado como um tambor de guerra. O que viu o fez gelar. Corpos espalhados pelo chão, guardas com gargantas cortadas, o sangue ainda quente nas pedras. O ar cheirava a ferro e morte, e tochas caídas rolavam pelo chão, lançando sombras que dançavam nas paredes. Assassinos mascarados, sombras ágeis com lâminas envenenadas, moviam-se como espectros, e o massacre já estava quase completo. Alguns guardas ainda lutavam, espadas chocando-se contra adagas velozes em clangores desesperados, mas caíam um a um, os corpos tombando com um som surdo que ecoava no salão. Thorit avançou, a espada girando em arcos mortais, derrubando vários inimigos com golpes que racharam crânios e elmos como casca seca. Ele sentiu uma picada, o sangue escorreu de um ponto em seu braço, e dardos tilintavam contra as placas de sua couraça, marcada com o grifo orgulhoso da casa Arden. Ele subiu as escadas da torre, cada degrau um trovão sob suas botas, o fôlego pesado, mas firme. A porta do quarto de Arden estava entreaberta, o batente lascado como se forçado por mãos brutas. Thorit avançou, os olhos estreitados contra a penumbra, mas sentiu-se zonzo, um breve momento de desatenção. Veneno. O pensamento fez pausar, e um golpe traiçoeiro veio de trás, uma lança perfurou sua coxa, o metal rasgando carne e músculo. Ele caiu com um grito abafado, rolando escada abaixo, ossos estalando como galhos secos, a visão embaçando enquanto ouvia o grito final do Valtor ecoar lá em cima. Um som curto, cortado por um gorgolejo que silenciou rápido demais. A escuridão tomou seus olhos, e ele perdeu os sentidos, o chão frio contra sua face. Na vila, o sino ecoou, um som rouco que rasgou a rotina dos aldeões. O que está acontecendo? Gritou uma mulher na praça, largando um cesto de roupas que rolou pela terra. Crianças pararam suas brincadeiras, os rostos sujos voltados para a torre, enquanto os homens largavam enxadas e corriam para as portas, buscando armas ou respostas. Confusos, mas não havia o que fazer. Os assassinos não tinham misericórdia, e não queriam pontas soltas. As casas ao redor da vila já acendiam em uma pira antinatural. Flechas brilhantes caíam como estrelas cadentes, criando um círculo mortal de fogo. O ataque fora planejado com precisão cruel, e a vila estava cercada por soldados de armaduras negras e arqueiros com flechas incendiárias. Os soldados com o grifo dourado brilhando no peito reagiram, formando paredes de escudos, buscando tirar os civis da linha de fogo. Alguns saíam de suas casas ainda vestindo os corceletes, pegos de surpresa. Das colinas, sombras desceram como uma onda, o brilho das armaduras negras refletindo o fogo que já lambia os telhados mais distantes. Flechas riscaram o céu novamente, cravando-se em telhados de palha e paredes de madeira. Em instantes um círculo de chamas engoliu o vento. Os aldeões corriam gritando para o centro da praça, um campo aberto, sem abrigo, enquanto o cheiro acre de madeira e carne queimada enchia o ar, sufocando os pulmões com fumaça densa. Nos arredores da cidade, as paredes de escudos colidiam com a onda negra que descia as colinas, em um mar de gritos e ruídos, enquanto buscavam ganhar tempo para organizar as defesas. Mas estavam cercados, atacados por todos os lados. Lissara agiu rápido. Ela estava na cozinha, amassando pão, quando o primeiro grito cortou o silêncio da casa. Kael estava ao seu lado, limpando uma faca que usara para cortar ervas, e viu os olhos dela mudarem, o verde suave endurecendo como pedra. Eles vieram por nós. Sussurrou, largando o pão e correndo para reunir mantos e uma bolsa de couro. Você precisa correr, Kael. Para os bosques, para os arautos,
Encontre os guardiões. É a única esperança. Sua voz tremia, mas as mãos eram firmes enquanto empilhava suprimentos. Kael abriu a boca para protestar, mas o céu brilhou com as flechas ardentes, e o chão tremeu com botas pesadas que ecoavam pelas vielas. E eles vieram, tochas acesas, gritos cortando o ar, casas em chamas, o sangue criando um rio rubro pelas vielas. Soldados de armaduras negras avançaram, as espadas cortando o ar com silvos frios, derrubando quem corria para fora em busca de ajuda. Uma mulher tombou na porta ao lado, uma lâmina cravada no peito. O filho pequeno gritava ao seu lado, até ser arrancado de seus braços e colocado em uma gaiola. Lissara empurrou Kael para a janela dos fundos, uma harpa dourada pequena em suas mãos trêmulas. Vá! Gritou, virando-se para a porta que já tremia sob golpes pesados. Seus dedos dedilharam as cordas, e uma melodia clara cortou o caos. Um canto do lume puro e forte, que fez os soldados pararem assim que a porta se abriu, os olhos vidrados como se presos por um feitiço. Kael hesitou, os pulmões ardendo, pulou a janela, mas no desespero do momento caiu, entre as flores, e sentiu espinhos cravarem-se em seus braços e mãos. As notas da harpa aceleraram, tornando-se rápidas e estridentes, e ele ouviu o som de potes, panelas e castiçais voando pela casa, chocando-se contra as armaduras dos soldados como se lançados por mãos invisíveis. Um deles caiu com um grito abafado, o elmo amassado por um golpe que não viu. Kael levantou-se, o coração apertado, os pés querendo voltar para a mãe. Mas era tarde. Ele sentiu quando o ar mudou. O cheiro de cinzas e ferro se dissipou por um instante, como se o mundo, por um momento, prendesse a respiração. Então, um sussurro gélido, serpenteando pela casa como dedos invisíveis, fazendo as chamas oscilarem. A madeira rangeu, as janelas estalaram. E então, uma lâmina de vento, afiada como vidro e impiedosa como o próprio destino, cortou o ar e encontrou o peito de Lissara. Não houve som de impacto, apenas um suspiro, um lamento que se dissolveu na corrente que a atravessou. O sangue dela não manchou o chão, o vento carregou, levando consigo o fulgor esmeralda de seus olhos no último instante. Ela caiu, emitindo um último lamento com sua voz doce. A terra rugiu e respondeu ao seu chamado, rachando-se em um grito silencioso, e a engoliu junto aos soldados, deixando apenas o eco do vento, que agora parecia cantar sua despedida. O corpo alquebrado de Toret, recobrando a consciência, era arrastado em correntes por um cavalo tão negro como a noite sob os gritos da vila. Kael, escondido entre fardos de feno empilhados perto da casa, viu o pai tentar se erguer, as mãos agarrando a terra com tanta força que o cavalo parou, os cascos pisando inquietos. Toret arrastou-se um passo, a perna quebrada falhou sob seu peso, os olhos buscando a casa onde sua família estava, mas nada, nem casa, nem família à vista. As mãos tentaram puxar seu peso naquela direção. Então veio a lança, covarde e silenciosa, cravada em suas costas, o sangue manchando a terra que ele jurara defender, e sua couraça ensanguentada foi pendurada no mastro central, onde antes havia a bandeira de Valtor Arden. Os soldados riram, um som frio que cortou o ar, e ergueram a armadura como um troféu cruel contra o céu em chamas, a luz do fogo dançando no metal partido, iluminando o grifo agora manchado com sangue. Sozinho, com o som das chamas e o cheiro de sangue atrás de si, Kael correu para o estábulo, montando habilmente em Epona. O eco da música da mãe misturado ao uivo do vento. O primeiro lamento que ele carregaria para sempre. Capítulo 2. O chamado dos lamentos. Parte 2. Kael cavalgava sem rumo, montado em Epona, a égua branca de seu pai. Seus cascos batiam na terra com uma velocidade que ele mal conseguia acompanhar, ignorando os puxões desajeitados das rédeas que ele tentava segurar com mãos trêmulas. O pelo da égua, antes impecável, agora estava empoeirado e úmido de suor, refletindo a luz fraca do crepúsculo que se desfazia no horizonte.
As palavras de Lissara ecoavam em sua mente como um tambor insistente, ritmadas pelo galope. Encontre os guardiões. Mas para onde? Ele nunca havia deixado Vent sozinho. Nunca enfrentara o mundo além das colinas de Elite, com seus campos dourados e riachos sussurrantes. Agora, o céu escurecia a cada légua, tingido com um roxo pesado, e inimigos pareciam espreitar em cada sombra. Os homens de armaduras negras, que os atacaram sem motivo algum e assassinaram covardemente soldados armados e senhoras indefesas, deixando corpos espalhados como folhas após uma tempestade. O cheiro de fumaça ainda impregnava suas roupas, misturado ao sangue seco que manchava suas mãos e secava em crostas escuras sob as unhas. Seu mundo inteiro havia sido destruído em segundos. Não havia mais o pai forte para carregá-lo nos ombros, rindo enquanto erguia ao céu. Nem a mãe amorosa para tratar suas feridas com suas canções suaves que pareciam acariciar a alma. Ele não sabia se alguém em Venta ainda respirava, e as lágrimas que escorriam por seu rosto embaçavam a visão, tornando a noite ainda mais densa, um véu que sufocava qualquer esperança. Epona seguia para o sudeste como se guiada por um instinto que Kael não compreendia, talvez um eco das ordens de Torit, gravado na memória. Ele tentou guiá-la para o sul, onde os contornos sombrios dos bosques retorcidos poderiam oferecer abrigo, mas a égua bufou, o ar quente escapando de suas narinas, e virou levemente para a esquerda, desacelerando ao cair da noite. O cansaço dominou. Pernas trêmulas que mal sustentavam o peso, braços pesados como chumbo, e um vazio que parecia sugar sua alma, deixando apenas um eco de dor. Ele se entregou, largando as rédeas e deixando Epona decidir. A égua trotava agora, o som dos cascos abafado pela terra úmida e coberta de musgo, pelo que para ele pareceram horas, até parar em uma colina alta com pedras cobertas de líquen cinzento. Kael deslizou de seu lombo, caindo de joelhos, enterrando o rosto nas mãos. O choro veio em ondas, misturado a soluços que ele tentava conter, mas que escapavam como um lamento selvagem. Epona roçava o focinho contra seus cabelos emaranhados e orelhas, como que tentando consolá-lo com um carinho quente, mas o gesto apenas amplificava a solidão. Não havia frutas, não havia pomares, apenas a fome que já se formava em seu estômago, a tristeza que o sufocava, a escuridão que o envolvia, e o peso de uma perda que ele mal podia nomear. Exausto, com o corpo tremendo de frio e desespero, Kael adormeceu, o rosto apoiado na crina de Epona, que ficou vigiando ao seu lado. Ele ergueu os olhos ao amanhecer, a luz pálida da manhã raiando. Apesar de tudo, filtrando-se pelas copas distantes das árvores. Limpou o rosto das lágrimas secas com a manga rasgada da camisa, sentindo a crosta salgada sob os dedos, e viu um brilho fraco ao longe, uma fogueira que dançava como um olho vermelho na colina baixa à frente. No topo, homens de armaduras negras riam e contavam espólios sob a luz de lanternas artificiais penduradas nas tendas, o som de suas vozes carregando um tom cruel que gelou seu sangue e arrepiou sua pele. Um animal roubado da vila, ou talvez uma ovelha de Elen, assava sobre as chamas, o cheiro suculento de carne enchia o ar, fazendo sua própria barriga roncar como um trovão preso. A fome o atacava como uma fera, um vazio que ele nunca conhecera, pois em Venta Mesa sempre estivera farta. Mas o medo o mantinha paralisado, as pernas ainda frágeis da noite, sem descanso. Kael respirou fundo, o ar frio queimando os pulmões, tentando se lembrar de tudo que Torit e Lissara haviam ensinado. Ele agarrou um galho grosso e firme que encontrou no chão, testando seu peso com mãos inseguras, e começou a se esgueirar colina abaixo, o coração batendo tão forte que parecia ecoar na terra úmida. Cada passo um duelo entre o medo e o instinto. O acampamento era um caos organizado, barracas mal montadas, com lonas rasgadas balançando ao vento, armas jogadas ao redor como se descartadas após o massacre, e gaiolas penduradas em galhos de salgueiros antigos, cujas folhas pendiam como lágrimas secas. Kael congelou ao vê-las, o sangue gelou nas veias. Crianças, muitas delas, algumas inconscientes,
os corpos moles contra as grades enferrujadas, outras com os olhos arregalados de terror, refletindo a aura da fogueira. Para onde as estavam levando? Seu peito apertou. Um nó que subia pela garganta, mas ele seguiu firme, abaixado entre moitas espinhosas e árvores retorcidas, o galho apertado contra o peito. Foi então que ouviu um psi baixo e amedrontado vindo de uma das gaiolas, um som quase engolido pelo crepitar da madeira. Ele virou-se, o susto quase o fazendo gritar, mas conteve o som com um esforço que doeu na alma quando reconheceu aqueles grandes olhos azuis. Liora, sua amiga de infância, as mãos amarradas com cordas ásperas, a roupa suja de terra e sangue seco, presa em uma gaiola que balançava como um ninho quebrado sob o peso do vento. Um sorriso de alívio subiu em seu rosto, quente e breve, mas morreu rápido. Ela estava viva. Sim, mas o medo nos olhos dela era um espelho do seu próprio desespero, um reflexo de um pesadelo compartilhado. Kael abaixou-se e correu até a árvore, movendo-se o mais rápido e quieto que podia, o coração disparado contra as costelas. A maioria das crianças estava dopada, corpos inertes contra as grades. Ele lembrou das histórias do pai. Mas ele sabia que não poderia salvá-las todas, não sozinho e desarmado, a culpa mordendo sua consciência como um cão faminto. Seus olhos vasculharam o chão e encontraram uma pequena faca encravada em um dos troncos bancos próximos, provavelmente esquecida por um dos soldados em sua pressa cruel. Ele a arrancou, sentindo o peso frio do metal contra a palma suada, prendeu seu galho bélico nas roupas que vestia, e subiu ágil na árvore, as mãos trêmulas cortando as cordas que prendiam a porta da gaiola. Liora caiu em seus braços, trêmula como uma folha ao vento, e ele a ajudou a descer, segurando-a firme contra o peito. O que faremos? Sussurrou ela, a voz rouca de medo, quase um gemido perdido na noite. Tenho que encontrar minha irmã. Ela continuou, os olhos brilhando com uma esperança frágil, como uma vela tremendo em uma tempestade. Kael se encolheu por dentro, o peso da verdade o esmagando. Ele sabia, no fundo, que a irmãzinha dela provavelmente não havia sobrevivido. O massacre em vento fora rápido e brutal. Uma lâmina que cortou tudo o que amavam. Mas não tinha coragem de dizer isso. As palavras travadas na garganta como pedras. Liora, temos que conseguir comida e sair daqui. Eles estão em toda parte. Respondeu, tentando soar firme. Embora a sentença fosse mais verdadeira do que ele se dava conta, um eco da destruição que o cercava. Pois, antes que pudessem planejar, mãos negras agarraram seu ombro com força. Um puxão violento o arrancou de Liora como se fosse um boneco. Ajuda aqui! Gritou o soldado, sua voz aguda ecoando pelo acampamento, despertando ecos entre as árvores. Kael sentiu o pânico subir, uma onda gelada que ameaçava afogá-lo, mas lembrou-se das lições de Toret. Manter a calma, usar a força nos momentos certos, como um rio que encontra sua corrente. Com um movimento rápido, ele puxou a faca das cordas e a enfiou no vão entre as placas da armadura do homem surpreso, no espaço entre o braço e o peito. O soldado gritou, um som agudo que cortou a manhã, recuando aos tropeços. Kael não hesitou, pulou sobre ele, cravando a lâmina no pescoço com um esforço que fez seus músculos queimarem. O corpo caiu, o sangue quente manchando suas mãos e gotejando na terra, e por um instante, ele ficou paralisado, o peso do que acabara de fazer o acertando como um soco, o cheiro metálico misturando-se ao ar úmido. As palavras de seu pai ecoavam em sua mente, como um peso que ele não sabia se aguentaria carregar. Matar nunca é fácil, meu filho, pois com o corpo morre uma história inteira, e isso é sempre triste. Portanto, espero que seja sempre sua última opção. Mas não havia tempo para pensar nisso. 3 outros soldados emergiram das barracas, sacando espadas que brilhavam à luz da fogueira. Um deles agarrou Liora, puxando-a para trás com um grunhido, enquanto os outros apontaram as lâminas para Kael. Se quer que ela viva, abaixe a faca e se renda, moleque. Rosnou o homem, os olhos frios como pedra, sob o elmo amassado.
Para sua sorte, precisamos levar as crianças vivas. Senão, eu esfolava vocês dois aqui mesmo. O segundo soldado riu. Um som gutural que fez Kael estremecer, a cabeça girando com pensamentos desconexos. Imagens embaralhadas. Sua infância. As brincadeiras no riacho. Mas nada disso importava agora. Liora estava ali. E ela precisava dele. Quem vai dar falta de 2? Temos dezenas de pirralhos. Podemos brincar um pouco. Ainda não tirei o gosto de cinza da boca desde ontem. E esse moleque interrompeu meu desjejum. Odeio quando interrompem meu desjejum. Os outros dois riram, concordando, os dentes amarelos brilhando à luz do fogo. É verdade. Vamos começar com o moleque então. A menina ainda está comportada. Vamos ver quanto tempo ela leva para gritar. Disse um, avançando com a espada erguida, o metal sibilando no ar. Kael ergueu o galho, defendendo o primeiro ataque com um impacto que reverberou em seus braços, para a surpresa do soldado, que recuou um passo. Mas o terreno traiçoeiro o pegou. Ele pisou em uma raiz exposta, perdeu o equilíbrio e caiu de costas no chão, o galho escorregando de suas mãos. Os dois soldados avançaram, sorrisos maldosos se alargando em seus rostos sujos, as espadas brilhando como promessas de morte. Kael rolou para o lado, o coração disparado. Os olhos de Liora se encheram de lágrimas, e um grito desesperado irrompeu de sua garganta como se respondesse à profecia do soldado. Um som tão agudo e poderoso que os homens cobriram os ouvidos, cambaleando como se atingidos por um golpe invisível. Kael sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma lembrança das canções de Lissara no dia anterior, quando a harpa dela havia parado os invasores. Como ela fazia aquilo? Ele nunca prestara atenção às aulas da mãe, perdido em seus treinos com Toret, mas agora, com o som de Liora reverberando, algo dentro dele se agitou, uma vibração profunda, como se o lume em seu peito respondesse, acordando de um sono longo. Kael levantou-se, retomando a postura, enquanto pelo canto da vista via mais homens se aproximando daquela bagunça inesperada, muitos ainda sem armaduras e cambaleando por terem sido acordados por aquele barulho que nunca tinham ouvido. Os soldados se recuperaram, erguendo as espadas com mãos trêmulas, o ódio puro brilhando em seus olhos. Liora aproveitou o momento para correr para trás de Kael, agarrando-se a ele, mas já não havia escapatória. Estavam cercados, e agora os soldados não estavam mais brincando, os rostos contorcidos em fúria. O líder golpeou novamente, e Kael defendeu-se como pôde, mas dessa vez o galho não suportou o peso da espada e se partiu. A espada passando tão próxima a seu rosto que quase lhe arrancou o nariz, fazendo um corte profundo em seus lábios, banhando o garoto de sangue. De repente, o chão tremeu, uma vibração que fez as pedras ao redor saltarem. As chamas da fogueira explodiram para o alto, lambendo o céu como uma fera acordada. As barracas ruíram como se sopradas por um vento invisível, e os soldados gritaram, caindo de joelhos, as armas caindo das mãos. Kael não sabia o que estava acontecendo, mas sentiu um peso esmagador em sua mente, como se algo dentro dele estivesse se quebrando, uma barreira que ele nem sabia que existia. Seus olhos cinzentos brilharam com uma luz febril, e um lamento gutural escapou de sua garganta. Não era uma palavra, mas um som primal, carregado de dor, raiva e desespero, como se toda a tristeza de vento se derramasse dele. As árvores ao redor se contorceram, os galhos esticando-se como mãos vivas, arrancando-se da terra, e as gaiolas caíram, quebrando-se contra o chão com estalos secos. Os soldados foram lançados para trás, seus corpos batendo contra rochas e troncos com um estrondo que ecoou pela colina, ossos quebrando como galhos secos. Um deles tentou se levantar, rastejando com um gemido, mas um galho se ergueu como uma sentença, atravessando seu peito e provendo o silêncio. Liora, ainda tonta, sentiu um peso esmagador em sua alma, como se uma corda invisível a puxasse para dentro de si mesma. Seus olhos azuis se tornaram quase brancos por um momento, e o som de sua voz se transformou em uma melodia aguda, quase celestial, que cortou o ar como uma lâmina de luz. O ar ao redor deles ondulou,
e uma luz pálida envolveu Kael e ela, formando uma barreira cintilante que repeliu as últimas tentativas dos soldados, que se debatiam como insetos presos em uma teia, como se o próprio ar se recusasse a deixá-los passar. As crianças nas gaiolas começaram a se mexer, acordando com gemidos confusos, algumas chorando, outras gritando, outras correndo, mas o caos era demais para Kael processar. Ele caiu de joelhos, a cabeça latejando como se fosse explodir. O lamento ainda ecoando em sua mente como um tambor quebrado, cada batida um lembrete de sangue e destruição. Ele não controlava aquilo, o poder era selvagem, como um fogo que consumia tudo, incluindo a si mesmo, queimando sua sanidade com imagem de corpos despedaçados e rostos distorcidos. Liora, trêmula, segurou a mão dele, os dedos frios contra a pele quente. Kael, o que foi isso? Sussurrou, a voz fraca, quase perdida no barulho do vento que ainda soprava entre as árvores. Ela não sabia, mas seu grito havia canalizado os lamentos de forma instintiva, guiando-os para fora do acampamento. A luz pulsou uma última vez, como um suspiro da própria Auren, e os levou, não a grande distância, mas para uma clareira na entrada dos bosques retorcidos, ao sul de onde estavam. As árvores escuras os cercavam, troncos negros retorcidos como se carregassem 1000 anos de sofrimento, o ar úmido e pesado cheirando a terra molhada e algo mais ácido, talvez o lume corrompido pela presença dos homens, ou o desespero no ar. O silêncio era denso, quebrado apenas pelo som de suas respirações ofegantes e pelos cascos de Epona, batendo no chão, olhando fixamente para os dois que repentinamente surgiram bem próximos a ela. Kael segurou a cabeça com as mãos, os olhos arregalados de terror, o sangue ainda pingando do corte no lábio. Eu não sei o que fiz. Murmurou, a voz tremendo como se carregasse o peso de uma montanha. O poder que brotou dele não era como os treinos com Toret, com golpes precisos e suor na terra, e nem como as cantigas suaves de Lissara, que sempre traziam paz e aconchego. Era algo vivo, caótico, que o assustava mais do que qualquer soldado. Ele viu flashes na mente, corpos despedaçados, o sangue dos homens que matou, o grito de Liora cortando o ar. Sentiu náusea, o gosto de bile e sangue subindo pela garganta, e vomitou ao lado de uma raiz nodosa, o corpo tremendo. Liora, ainda pálida, olhou para as próprias mãos, as palmas sujas de terra e lágrimas. Eu também. Senti algo. Como se minha voz pudesse mudar tudo. Disse, a voz baixa, quase um sussurro perdido na floresta. Ela abraçou os joelhos, as lágrimas caindo silenciosamente sobre a roupa rasgada. E minha irmã? Ela não estava lá. O que farei, Kael? E se ela estiver morta? A última palavra saiu como um soluço, e ela enterrou o rosto nos braços. Ele não respondeu imediatamente, o silêncio entre eles preenchido pelo som distante de um riacho escondido. O peso do que acabara de acontecer os esmagava, uma experiência traumática que os marcaria para sempre. O poder dos lamentos, descontrolado e violento, havia salvado suas vidas, mas deixara cicatrizes em suas almas. Kael sentia o sangue em suas mãos como uma marca indelével, e Liora carregava o eco de seu grito como um peso invisível. Os dois ficaram ali, tentando entender o que haviam feito, e se perdoar pelo que tinham causado, o ar pesado com o cheiro de morte que ainda o seguia. Liora recuperou-se, percebendo a dor do amigo. Ela improvisou ataduras com tiras rasgadas de sua própria camisa, amarrando-as com dedos trêmulos no corte dos lábios de Kael, os nós pendendo estranhos na parte de trás da cabeça. O sangue parou de escorrer, mas ele já estava fraco, o esforço da luta e o choque o deixando pálido. Fique quieto, murmurou ela, aplicando um emplastro de ervas que encontrou no chão sem saber bem o que fazer. Isso vai ajudar. Mas Kael mal ouviu, os olhos se fechando lentamente, o nariz começando a gotejar sangue por cima da ferida na boca, e desmaiou, com o corpo desabando contra uma raiz grossa.
Kael recobrou a consciência no meio da tarde, o sol filtrando-se em feixes dourados através das copas escuras dos bosques retorcidos. Seu estômago roncou alto, acordando como um alarme, e ele levou as mãos à boca, onde sentia uma dor latejante. Tocou os lábios e sentiu emplastos de ervas, não mais os improvisados por Liora. Esses eram frescos e úmidos, aplicados com cuidado. Liora! A voz saiu rouca, cortada pela ansiedade. Ele se ergueu com um pulo ao perceber que ela não estava por perto, nem Epona. Tentou se levantar, mas uma tontura o derrubou de volta, o mundo girando como um carrossel quebrado. E agora? Estava sozinho, ferido e sem forças. Foi quando ouviu um barulho, um som rítmico ecoando entre as árvores. Imaginou que fossem os cascos de Epona retornando, mas ao se virar, percebeu que não poderia estar mais errado. Um homem alto e forte emergiu da sombra, envolto em uma pele de tigre que cobria seu corpo da cabeça aos pés, o pelo listrado pendendo como uma capa viva. Kael não conseguia ver seu rosto, apenas os olhos amarelados esgueirando-se por entre o capuz, brilhando como brasas na penumbra. O homem começou a falar, e sua voz era áspera como a de um gato velho tentando espantar um intruso. Parabéns, menino, disse ele lentamente, cada palavra carregada de um peso antigo. Já havia gerações que eu não observava um lamento tão puro e genuíno. E eu já vi muitas gerações. Kael estremeceu com aquela voz estranha, um desconhecido no meio do nada, e ele desarmado e ferido. Tentou se levantar novamente, mas o homem ergueu uma mão firme. Não se levante, menino. Não sou seu inimigo. Fui eu quem tratou suas feridas. Sei quem é você. Conheci sua mãe, Lissara. Estava a caminho de vento para tirá-los de lá, mas como estão aqui? Bem, já vi milhões de sóis, mas aparentemente continuo me atrasando. Aprendi que o que está feito não retorna, então posso apenas oferecer conselhos. Descanse mais um pouco. Sua amiga retornará em breve. Pedi a ela que buscasse suprimentos aqui perto. Vocês precisam seguir para o oeste. Não há nada para vocês no sul. Devem chegar a Zarenti. Lá, encontrarão amigos de confiança que os levarão onde precisam ir. Infelizmente, não posso acompanhá-los, mas sei que estará seguro. Enquanto pronunciava as últimas palavras, o homem apontou para o céu atrás de Kael. O menino se virou, o coração disparando, e para sua surpresa viu o rosto de sua mãe formado entre as nuvens, os traços suaves sorrindo como se ela o vigiasse de um lugar além do mundo. Ele tinha tantas perguntas. Quem era aquele homem? Por que conhecia Lissara? O que eram os lamentos? Mas a boca doía enlouquecidamente, e ele não conseguia desviar os olhos da nuvem, permitindo-se um momento com ela. A saudade de ontem já parecia a de uma vida inteira, e ele se perguntou se teria essa chance novamente. Quando se virou, o homem havia desaparecido, deixando apenas o som do vento entre as árvores. Um cavalo branco surgiu então, os cascos batendo leve na terra, e Kael viu um par de olhos azuis enormes e sorridentes em cima. Liora. Kael, consegui comida. Ela exclamou, o rosto iluminado como se o pesadelo tivesse sido esquecido. Ela desceu de Epona, que se ajoelhou cortês, carregando uma cesta de vime cheia de pão, frutas silvestres e um odre de água. Kael ficou impressionado, quase bravo com a leveza dela, mas estava tão confuso que não conseguiu se expressar a tempo. Encontrei um moço esquisito, mas muito atencioso. Continuou ela, despejando a cesta no chão. Ele me contou de um lugar aqui perto onde podia conseguir comida e me deu até uma moeda para pagar por ela. A Epona é tão rápida, né? Ainda bem que você trouxe ela, senão meus pés estariam me matando. Não tive tempo de pegar meus sapatos. Ela pausou por um minuto, como se tentasse afastar pensamentos. Mas para onde ele foi? Estava bem aqui quando eu saí.
Será que não tinha fome? A mente de Kael girava com tanta informação. O homem, a visão de Lissara, os lamentos. Ele não conseguiu reagir. Esticou o braço, pegou um pedaço de pão, esmagando-o até ficar pequeno o suficiente para passar pelo lado da boca que conseguia abrir. A dor foi lancinante, um fogo que subiu pela face, mas a fome era maior, e ele comeu quieto, mastigando devagar enquanto o sangue seco rachava nos lábios. Liora tagarelava, contando a aventura pela comida, fazendo inúmeras perguntas sobre o homem estranho e comentários sobre a manhã maluca que tiveram, e já fazia planos de como iriam sair dali e encontrar sua irmã. Talvez ela esteja em Zarentin também? Disse, finalmente recuperando o fôlego, os olhos faiscando com uma esperança que Kael não compartilhava. Terminando de comer, mas ainda com a cesta cheia, Kael tentou levantar-se novamente. Os emplastos do homem misterioso pareciam ter funcionado, os lábios latejavam menos, e o ombro doía apenas como uma pulsação distante após a pancada que a absorvera na luta. Ele olhou para Epona, que pastava calmamente a poucos metros, as orelhas viradas para eles como se ouvisse a conversa. Levantou-se, trêmulo, e ajudou Liora a se erguer. Temos que continuar, Disse, a voz rouca, quase engolida pelo som do vento nas árvores. Para o oeste, disse o estranho. A clareira estava silenciosa, mas o ar parecia saturado, como se os lamentos ainda pairassem, esperando serem chamados novamente. Um zumbido baixo que Kael sentia nos ossos. Ele sabia que aquele poder era seu, um dom selvagem que o aterrorizava, mas também sabia que não podia dominá-lo, não ainda. Liora, com seu dom recém-descoberto, parecia perdida apesar da animação, os olhos ainda carregando o peso do grito que o salvara. Juntos, montaram em Epona e seguiram para o oeste. Epona agora obedecia a seus comandos sem pestanejar, mas o futuro era tão incerto quanto a névoa que começava a se formar entre os troncos retorcidos, engolindo-os como uma promessa sombria.